queria que vocês contassem um pouco como que, antes do MSTL, aqui antes do Minha Casa Minha Vida, né? Esse projeto maravilhoso aqui em São Bernardo, que no Frei Tito garantiu moradia para 500 famílias, né? 500 famílias pobres que viviam no aluguel, viviam de favor, puderam ter a oportunidade de ter o lugar para chamar de seu. Então, vocês queriam falar, antes de chegar no MSTL, como que foi essa caminhada? Bom, é muito árdua, né? Eu sou nascida, na verdade nasci mesmo em São Paulo, mas vim para Diadema com 6 meses, né? Minha mãe empregada doméstica, meu pai taxista, enfim, já tinha trabalhado com diversas coisas, e eu sou a mais nova de uma família de 5 irmãos. E uma família preta, né? Então a gente nasce nesse bairro que é o Jardim Ruiz, que é um bairro periférico de Diadema. E minha mãe e meu pai, com muita luta, tinham conseguido esse terreno, né? E construíram a casa ali, aquela típica casa de quebrada, né? Sem o acabamento, mas era onde a gente podia viver. E aí os anos vão passando, né? Como muitas famílias também da periferia, meu pai é alcoólatra, com problema com álcool, minha mãe trabalhando em dobro, em triplo, em casa de família para poder, né, nos sustentar. E eu vivendo nessa realidade, né, Eduardo? E sempre pensando qual vai ser minha perspectiva de vida. Eu vou seguir os mesmos passos, né, da minha mãe, ou eu vou tentar alcançar algo a mais? E aí, a partir do movimento negro, a partir da pós-Raul, eu começo a entender qual é esse contexto social que eu estou inserida, né? Que eu não sou a única filha de uma família nessa estrutura. E a partir disso também começo a acessar e conhecer as políticas públicas. Estudo em escola pública a minha vida inteira, assim, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, porque meu irmão trouxe muito isso para mim, o Nerê, que é meu irmão que é da pós-Raúça, que é a minha maior referência de vida. E aí eu começo a entender que se eu não tiver uma política pública, se eu não tiver um apoio que não seja só esse apoio que eu tinha em casa e dentro de mim mesma, eu não ia conseguir sair daquela realidade, daquele círculo, né? E aí, enfim, vida que segue, eu tenho minha primeira filha com 22 anos, estava desempregada no momento, só estava estudando, fazendo bico, fazendo trança, né? Porque eu também sou transista, é importante falar desse empreendedorismo preto que sustenta muitas mulheres pretas, né, hoje, com essa questão da estética, do empoderamento. São muitas transistas que vivem e sustentam a família através disso. E era o meu único meio de trabalho, só que eu sempre quis mais, né? E só que aí o chicote vai estralando, né? Precisei entrar no Minha Casa, no projeto do Bolsa Família. Então era o que me ajudava ali com a minha filha e morando ali de favor, né, na casa da minha mãe. Tenho minha segunda filha, a Maria Luz, depois tenho o Jorge. E só que entre a Ana Mel e o Jorge Ben, quando eu tô no Bolsa Família, eu não quero permanecer no Bolsa Família, né? Eu entendi ali como uma ajuda para eu passar por aquele momento, mas que eu poderia ir a mais. E aí eu estudo, consigo fazer o Enem, e aí eu me inscrevo para a Uni, consigo passar no ProUni, e vou fazer minha faculdade de pedagogia na faculdade em Embi Morumbi. E depois disso, finalmente chegou ao MSTL, soube do projeto através do Queto, que é um grande militante aqui do PT de São Bernardo, e também do movimento negro, referência também. E começa o sonho, né? Que eu lembro que nem é sonho. Eu lembro que a primeira reunião que eu fui, que o Eduardo falou, uma frase que ficou na minha cabeça. Isso não é um sonho, é um direito. E aí vira, né, uma chave de você entender que é um sonho, porque a sociedade não te permite aquilo, então fica no campo do sonho, do imaginário, mas que quando você se une com outras pessoas, esse direito ele acontece, né, na prática. E aí, tô aqui, morando no meu direito, vivendo um sonho, né, de estar com a minha casa própria, com os meus 3 filhos. E aí, hoje, trouxe minha mãe para morar comigo, né, porque a gente que é preta, a gente não larga a nossa mais velha de jeito nenhum, exatamente, né, porque foi ela que nos segurou. E é um pouquinho disso, assim, resumidamente, da história, antes de eu chegar aqui. Mas é uma história que já acompanha a luta, né, então faz muito sentido eu estar também no empreendimento, um lugar que é um lugar construído de luta.